bom dia. Começando a semana e eu espero que você tenha uma semana abençoada e que os desafios que surgirem aí ao longo da caminhada você possa superá-los em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê força. Bom, a gente vai inaugurar também, a partir de hoje, um espaço, né, para responder perguntas. E hoje de manhã cedo, logo que eu acordei, eu estava indo fazer a minha leitura devocional e recebi uma mensagem, viu, de uma dúvida de uma irmã que me mandou uma pergunta a respeito de um versículo bíblico. Ela disse: pastor, se nós cremos que a salvação é pela graça e não pelas obras, qual o significado dos versículos que falam a respeito do tribunal de Cristo, onde cada qual vai receber a sua recompensa por meio daquilo que fez, por meio das obras que fez através do corpo? Bom, o versículo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e cada qual irá receber segundo as suas obras. Mas esse não é o único versículo que fala sobre um tribunal ou sobre o tribunal de Cristo, onde as nossas obras seriam avaliadas. No capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Quando ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, que é Cristo, mas que cada qual veja como constrói sobre este fundamento. E que depois todas as obras que foram construídas, elas serão julgadas no tribunal de Cristo, onde algumas obras permanecerão e outras serão queimadas. Jesus fala no Evangelho de Mateus: qualquer que faz estas coisas a um dos pequeninos não ficará sem a sua recompensa. E eu poderia citar mais uns 3, 4 versos que vão nos dar a ideia de que as obras serão de algum modo recompensadas. E citar todos os versos que nos falam do tribunal de Cristo e de um lugar onde nós daremos conta das nossas obras. Então vamos lá, vamos tentar tirar essa dúvida. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras, e isso é um ponto pacífico da teologia reformada. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras. Paulo disserta na carta aos Romanos, em vários capítulos, especialmente capítulo 3, capítulo 4,
onde ele fala sobre a salvação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e a justificação pela fé e jamais e em hipótese alguma pelas obras. O apóstolo Paulo também diz que inclusive qualquer que quiser de algum modo usar qualquer obra em justiça própria, esse tal está anulando a graça de Deus. De modo que não há uma combinação entre graça e obras, não há uma cooperação entre graça e obras, é graça, apenas graça. Ué, mas e as obras? Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem obras ela é morta. As obras são consequência e não meio. As obras são o resultado da salvação. E não um caminho para ela. As obras são fruto e não sementes. Mas por que há um texto que diz que nós seremos julgados no tribunal de Cristo? Bom, é preciso que a gente também vá a Romanos capítulo 8 para entender que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É preciso que a gente também vá ao Evangelho, onde Jesus diz, no Evangelho de João, que aquele que crê em mim não será julgado, mas aquele que não crê em mim já está condenado. Será que isso não é uma contradição? Tantos versículos que claramente apresentam as obras como sendo imprestáveis para a salvação, ainda que não haja uma pessoa que tenha sido salva e que esta salvação não se manifeste com obras. Será que não é contraditório que a Bíblia diga, que Jesus diga, que quem crê em mim não será julgado, e depois o apóstolo Paulo diga que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Então vamos separar as coisas para que a gente entenda que aqui não há uma contradição e nem há um antinômio, que são aquelas realidades teológicas que elas parecem ser não conciliáveis, melhor dizendo, mas que são complementares e ocorrem simultaneamente, ainda que pareçam contraditórias. Não é um antinômio e nem é uma contradição. É porque nós estamos falando de dois julgamentos que são distintos, diferentes, de natureza absolutamente distintas. O tribunal, o grande tribunal que nós conhecemos na escatologia como o juízo final, aquele que entendemos como um juízo para a salvação, este juízo já não pesa mais contra aqueles que foram salvos em Jesus e que nele creem e que foram salvos pela graça. Eu repito, Jesus é quem disse: quem crê em mim não será julgado. O que a Bíblia nos apresenta como o tribunal de Cristo é aquele tribunal cuja consequência não é a condenação ou a salvação. Portanto, se você ler o texto de 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo diz: as obras serão julgadas e algumas serão queimadas e outras permanecerão,
Ele diz assim: todavia, mesmo aquele cujas obras sejam queimadas, serão salvos, como pelo fogo. O que significa obras queimadas e obras que permanecem? O que significa a recompensa no tribunal de Cristo? Não é a salvação. É aquela experiência que nós conhecemos na Bíblia como sendo o galardão. As obras não salvam, mas delas redundam um galardão, um prêmio. Paulo fala: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele diz que está preparado para ele uma coroa de justiça. Ele fala que vai receber um prêmio. E o tribunal de Cristo é aquele a partir do qual nós vamos receber um galardão consequente das obras. Ué, mas se nós fomos feitos para as boas obras, como diz o texto de Efésios, capítulo 2, que nós já citamos aqui no versículo 10, porque nós fomos feitos para as boas obras e elas de antemão foram preparadas para nós. Então, que galardão é esse? Que prêmio, que recompensa é essa que nós vamos receber por fazer aquilo que é a nossa obrigação? E essa é uma outra afirmação muito interessante que Jesus faz quando ele diz: quando o servo faz aquilo que é a sua obrigação fazer, ele deveria dizer que ele é um servo inútil. Ele não tem que ser recompensado por aquilo que ele deveria ter feito por obrigação. Então por que eu vou receber um prêmio, um galardão daquilo que em tese seria a minha obrigação, que é viver uma vida de boas obras? É porque essa recompensa, esse prêmio, esse galardão não é um prêmio por mérito. É uma validação da perpetuação daquilo que eu fiz e que geraram bons frutos. Expressões como: eu vou receber uma coroa de glória, ou tem preparado para mim uma coroa de justiça, ou hei de receber galardão. Não pense numa coisa material, é porque nosso pensamento ele tem essa lógica materialista. E a gente acha que no céu esses valores de ostentação eles permanecerão, mas não permanecerão. Não existe essa relação de valor material num objeto, como o próprio apóstolo Paulo usa a metáfora de uma coroa, de um prêmio. Quando ele fala de uma coroa, ele não está falando da coroa de um rei, não. Ele está falando daquelas coroas que eram colocadas e dadas aos vencedores dos torneios nas Olimpíadas. É um prêmio ao vencedor. Todos os que vencerão receberão uma coroa. Agora, que coroa é essa? Você já passou pela experiência de ter uma atitude em algum momento que produza um efeito muito positivo na vida de alguém, e você veja aquela pessoa, a partir do seu gesto, expressar um sorriso, uma gratidão, uma alegria, uma satisfação, e você usou a seguinte frase diante desse momento que você viveu em alguma situação: ao olhar o quanto
os seus atos tiveram impacto na vida de uma pessoa, um impacto positivo, você disse: ganhei o dia. Já passou por isso, né? Ganhei o dia. Você vê o seu filho feliz, você vê uma criança sorrindo, você vê uma pessoa ter a sua vida mudada a partir de algo que você fez, você diz: ganhei o dia. Não preciso de mais nada. Esse sentimento de que a vida valeu a pena, de que as obras que você fez valeram a pena, esse sentimento é um galardão. Quando toda a nossa vida passar diante dos nossos olhos, as nossas obras, elas permanecerão ou se queimarão. Ou seja, nós vamos nos orgulhar da vida que vivemos ou vamos nos envergonhar dela. Nós vamos ser tomados de uma satisfação plena de que nós combatemos o bom combate, ou nós vamos nos arrepender, contristados pelo fato de que poderíamos ter sido melhores na vida das pessoas com quem convivemos, na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que amamos, ou na vida das pessoas que sequer gostavam de nós, mas que nós poderíamos ter sido melhores para elas. E que os nossos gestos em si fossem melhores, teriam produzido mudança na vida dessas pessoas. O tribunal de Cristo é onde nós vamos estar diante das nossas obras, das coisas que fizemos, das coisas que não fizemos, das nossas ações e das nossas omissões. E nós vamos ter consciência do impacto positivo das nossas ações, do impacto negativo das nossas ações, e de qual teria sido o impacto na vida das pessoas se nós tivéssemos tido uma outra atitude naquele momento. E isso vai nos dar um prêmio, ou isso vai nos dar um sentimento de frustração. E essas obras que permanecem são exatamente aquelas obras, aqueles tesouros que Jesus manda a gente juntar no céu. Esses tesouros são incorruptíveis. Esses tesouros não podem ser roubados de você. Esses tesouros são lembranças que permanecerão para sempre. E você vai poder dizer: a minha vida valeu a pena. Esse é o prêmio. Esse é o galardão. Essa é a recompensa do tribunal de Cristo. Mas algumas obras se queimarão. Eu gosto dessa expressão, se queimarão, porque elas significam que você não vai ficar guardando um remorso, um ressentimento, sabe? Uma frustração eterna. Não, você simplesmente tomará consciência disso e essas obras se queimarão. Elas são imprestáveis. Você não vai carregar elas pela eternidade. Você vai carregar aquelas que valeram a pena. Essas são eternas. Esse é seu galardão. Esse é o resultado do tribunal de Cristo. Não tem a ver com salvação ou condenação. Eu espero que eu tenha respondido, viu, minha irmã, a sua pergunta. E que Deus abençoe você, te dê uma semana abençoada, e a todos quantos também foram esclarecidos. Um abraço, paz.